E o Flamengo contratou o jogador Jorginho do Arsenal, pensando na Copa do Mundo de Clubes. Agora é o seguinte, o Flamengo acertou na contratação do jogador Jorginho. Eu gostaria da sua opinião, que você participasse aqui no nosso canal, escrevesse aí nos comentários a sua opinião. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, tem os comentaristas do programa do Band Esporte, da ESPN Brasil, e vamos analisar o que eles falaram. Será que eles falaram que Jorginho vai dar certo no Flamengo? Pra mim, eu já deixo minha opinião aqui, é uma baita contratação. Eu vou dar depois a minha opinião no final também do vídeo, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários. Coloca aí já de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Paraná, Pará, Rio Grande do Norte. Coloca o seu estado, sua cidade, pra gente saber onde tem torcida do Domingão. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil Band Esportes, link na descrição. Vamos lá então, já coloca aí. E aí, é uma boa contratação? Vamos lá pro vídeo de hoje. Então pode colocar aí. Vamos lá. Tela com reforço, informações do Jorginho, olha aí, hein? Vai chegar já para o Mundial. Vai ajudar o Flamengo? Olha uma pergunta para você aí, Johnny. Para todos nós. Mapa de movimentação do Jorginho pelo Arsenal na temporada 2024, 2025, 27 jogos, 16 como titular, 1 gol, não teve assistência. E a gente vê o mapa de movimentação, que é um jogador que atua na meiuca, André. Isso. Exato. E assim, acho que o número de gols e assistências, embora ele tenha sido mais reserva... Não é a dele, né? Mostra exatamente isso. É o cara da saída de bola. Acho que ele vai qualificar demais a saída de bola do Flamengo. É um volante com outro perfil, mesmo com as opções que tem em relação, por exemplo, Everton Araújo, Pulgar, que são os jogadores ainda que são os primeiros. Você vai ter alguns lances, eventualmente, de gols, é verdade, mas ele é o cara mais que qualifica a saída de bola. Então, acho que ele traz uma característica diferente, e tanto que eu nem sei se chega para ser, nem imagino ele chegando como um titular absoluto, pelo menos num primeiro momento, mas é mais uma opção. Acho que ele chega para ser um papel importante, ser titular muitas vezes, mas talvez não um titular incontestável da equipe do Flamengo. Acho que tem a questão física também, né? Exato. Que vai pesar nisso. A temporada do Flamengo é uma temporada de muita exigência de jogos 2 vezes por semana, e vai continuar sendo assim até o final do ano, de alto nível de intensidade. E o Jorginho não é exatamente esse jogador físico, né? Ele é um jogador mais cerebral. Exato. Muito técnico, de grande leitura de jogo. Acho que o grande barato dele é a compreensão dele da partida. Ele, muitas vezes, funcionou como um técnico em campo. Mesmo sem a bola, ele está orientando você, para lá, pega aqui, corre ali, não sei o quê. Ele joga apontando para os companheiros para onde devem se movimentar. Mas não é um 5 cão de guarda, de proteger a área loucamente, correndo de um lado para o outro, mas de entender os espaços que ele vai saber ocupar, e com a bola no pé é um passe muito qualificado. Então, assim, achar que ele vai jogar todas as partidas, ninguém joga todas as partidas. Sim. Numa temporada como a do Flamengo. Mas sendo usado com parcimônia... Aí... Sim. Sabe como eu conheci essa Num samba enredo. Não. Eu era criança e olha só, né? Tudo tem sua justificativa. Eu gostava muito de comer leite condensado, né? E aí, uma vez... Leite condensado depois ficar na academia se matando. Vai, mas isso fala quando aí. eu era criança. Hoje em dia eu não posso nem chegar perto. Mas quando eu era criança... certa vez chegou lá em casa uma amiga da minha mãe. E ela chegou justamente na hora que eu estava comendo, era sobremesa, depois do almoço, leite condensado. Ela olhou assim para mim, meu filho, coma com parcimônia. Aí eu falei assim, eu prefiro puro. Sensacional. É maravilhoso. Essa eu ganhei o dia, cara. Eu conheci essa palavra. Eu achava que o parcimônia era chocolate pó. Granulado. Eu prefiro puro. Então, desde então, eu sei usar, eu aprendi a usar a Eu palavra achou que era uma fruta, morango. Parcimônia é um tipo de morango. Nossa, Então, sensacional essa história. Gostou da história? Pô, maravilhosa. Tem mais alguma aí? Top, cara. Mas tem que ter o estalo. Olha, o Johnny tá chorando de rir, olha lá. Muito bom. Sério. Você prefere puro ou com parcimônia? Puro com parcimônia é Meu filho, muito coma bom, com cara. parcimônia, eu prefiro puro. É. Você não colocava um chocolatinho em pó, não? Nada. Não, às vezes sim, mas naquela ocasião ali tava no puro mesmo. Mas então, volta lá. Voltando ao Jorginho. Você usou parcimônia com o Jorginho, que eu até esqueci. Não, que o Jorginho tem que ser usado com parcimônia no Flamengo. Não dá para exigir do Jorginho que ele atue em todas as partidas, de Copa do Brasil, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, com intensidade, correria. É dosar, saber dosar
para que ele possa ser decisivo nos momentos mais importantes. André Donker, depois dessa... Vocês gostaram da história? Mário Marra gostou da história também. Daqui a O pouco Mário ele tá Marra, aí. daqui a pouco ele está no ar com o Sport Center. Ele gosta de leite condensado, mas ele prefere pão de queijo. E doce de leite. Pão de queijo, mas um pão de queijo Doce de mineiro. leite. É. Olha o Jorginho, fala do Jorginho. Agora, O Johnny, minha como, assim, não dá pra, o Gerson não vai ser banco de reservas, o Pulgar muito menos. Será que dá pra juntar os três? Fazer uma formação de meio campo com os três e o Arrascaeta um pouco mais à frente? Pode ser uma opção, porque o Jorginho tem qualidade, assim, pra ser jogador não só destaque do Flamengo, mas destaque no futebol brasileiro, a partir do momento que chegar. Entendeu? Então, obviamente, existe adaptação, rotação e muito do que o Eugênio citou também. Existem lesões, desgaste, controle de carga, que agora é a nova frase do momento. Então, o elenco roda. E às vezes você pode usar o Gerson um pouco mais pra frente pra recuar eu ia falar. o Jorginho, o Arrascaeta. Reclamam não pode que o Arrasca jogar não tem reserva. Pulgar, Jorginho, Gerson. Nas vezes em que o Arrascaeta fica fora. Ou com o Arrascaeta. Ou com o mais Arrasca adiantado. mesmo, né? Mas é isso, assim, o Arrascaeta normalmente quando tá fora faz muita falta. Muita falta pro Flamengo. Talvez o Gerson, que é um camisa 8 com cara de camisa 10 às vezes, pode ser um pouco mais ofensivo, tendo o Jorginho na contenção. É uma baita contratação que vinha esse namoro ocorria há muito tempo, né? E agora parece que temos um desfecho. Então, no que você está dizendo, o Flamengo tem, a partir de agora, tem um 8 com cara de 10, você falou? 8 com cara de 10, um 5 com cara de 8 e tem o camisa 10 da Gávea. Exatamente. Só isso. E que é o Camisa 10 da zaga. Da zaga, o Léo Ortiz. o zagueiro que poderia vestir a 10. E o camisa 10 é o artilheiro do campeonato, né? Que poderia ser camisa 9. 10 que pode ser 9 atualmente. Eu só queria apontar um outro aspecto, uma outra perspectiva dessa chegada, é que no começo do ano, quando teve aquela entrevista do Boto, quando chegou o Juninho, falando de um perfil técnico das contratações, talvez pudesse sugerir, o Flamengo vai contratar então caras fora de holofote. E não necessariamente é isso. Eu acho que é exatamente o que representa a contratação do Jorginho. Não é que o Flamengo está contratando o Jorginho porque tem grife, vem da Europa, jogou no Chelsea, campeão de Eurocopa, estava no Arsenal. Para mim, casa exatamente com o discurso, oportunidade de mercado de um cara em fim de contrato, vindo do futebol europeu e que casa muito com o perfil do elenco do Flamengo. Sim. Eu lembro até na época que o Palmeiras também foi muito falado, a gente discutia Flamengo ou Palmeiras, pra onde... E para mim o Jorginho tira muito mais a cara do Flamengo do que o Palmeiras do Abel atualmente. Então não é porque tá vindo um cara com nome, com destaque no futebol europeu, que vai virar um contraste, ou tá indo na contramão do que falou o Boto no começo do ano. Pelo contrário, acho que casa exatamente. É de uma oportunidade de mercado de um jogador que acrescenta tecnicamente e que faz sentido. E eu estou muito ansioso, estou muito curioso para ver essa relação de trabalho do Felipe Luiz com o Jorginho. Acho que tem muito a dar certo essa combinação dos dois, até dentro da linha do que o Eugênio falou, do Jorginho ser meio que um técnico dentro de campo. Missão do Fluminense para essas contratações, né? Cristiano Ronaldo, Neymar, enfim. Pedro Henrique Torre agora conosco. O Flamengo também sem seus selecionáveis, algum em campo hoje, mas também com um grupo difícil, uma alta montanha a ser escalada nesse campeonato mundial, Pedro. E coloca alta nisso, né, Bruno? Talvez a mais alta de todos os tempos aí, porque vai ser complicadíssimo. Mas, enfim, tem a montanha, tem que escalar e os alpinistas estão escalados também para integrar essa delegação. Um beijo a todos aí, um abraço. Pois é, o Flamengo que volta hoje às atividades com o que tem, né, no momento. Você bem destacou aí, são 7 convocados nesse momento. A gente pode colocar como 7, porque são 5 na seleção brasileira, 2 no Uruguai, efetivamente. Você tem o Plata, mas não está nas atividades ali na seleção do Equador. Vai até voltar depois desse jogo contra o Brasil. Sexta-feira a esperada reapresentação dele no Ninho do Urubu para continuar o tratamento e aí sim poder reunir condições de jogo para esse Mundial. Então o Flamengo tem esses jogadores fora. Hoje à tarde a reapresentação no Ninho do Urubu, depois de 3 dias de folga, o time líder do Campeonato Brasileiro conseguiu uma bela goleada no fim de semana e aí começa efetivamente, como o Felipe Luiz já tinha falado, a questão do trabalho de campo ali em relação ao Mundial.
a estreia no dia 16 contra o Esperance da Tunísia. Então o Flamengo se planeja, na verdade, projeta tudo até lá. No dia 11 vai ser o embarque da delegação, já com o Jorginho. Essa a total expectativa, a gente diz ainda a total expectativa, porque o Jorginho chega amanhã, aí faz os exames médicos e depois assina o contrato. Então, enquanto não assina o contrato, a gente fala de expectativa ainda. Então, ele desembarca amanhã, de madrugada, no Rio de Janeiro, faz os exames médicos, assina um contrato de 3 anos e aí depois vai para o Ninho do Urubu, conversa com o Boto, o staff, rubro-negro, enfim, tudo mais. Depois deve ser mais para os próximos dias apresentado e aí já viaja no dia 11 com a delegação. Provavelmente deve ser o reforço para o Mundial, porque o Flamengo tem até o dia 10, como todos os outros clubes que disputam o Mundial, nessa janela especial da FIFA para quem disputa essa Copa do Mundo de Clubes. Então, mercado meio inflacionado para quem disputa esse Mundial, os jogadores pedindo um pouco mais, então o Flamengo não vai acelerar nenhum processo por conta disso. Então tem até terça-feira, o Jorginho muitíssimo bem encaminhado, deve ficar nisso aí. O Flamengo viajaria na terça-feira, dia 10, mas adiou em um dia, no dia 11, porque quer ter todos os jogadores de volta de suas seleções aqui no Rio de Janeiro, reúne todo mundo, empacota todo mundo e aí despacha todo mundo junto, Bruno. Vai todo mundo lá para os Estados Unidos, então aí o pessoal viaja, vai todo mundo junto para essa montanha gigante, como você disse aí, vai ser difícil mesmo essa empreitada no Mundial, mas o Flamengo está confiante em fazer um bom papel nos Estados Unidos contra europeus, principalmente, né? Porque vão ser os grandes adversários nessa disputa no meio de ano. É isso, é a expedição rubro-negra rumo ao topo do mundo, hein, Mari? Se preparando também para o Mundial. Vou mandar você cobrir o Palmeiras lá em Greenbow, de camisa verde. Você topa? Eu não tenho visto para estar. Eu dou um jeito. E quem está chegando no Mengão é o Jorginho. E maior salário da história do Flamengo. Quase 3 milhões. Maior salário da história do Flamengo. Vale, não? Pergunta pro Vessa. Não, na verdade é assim, né, Tironi? Por que eu falei pergunta pro Vessa? Que é o modelo Memphis. O cara joga na Europa, vem... É uma grife, né, que você tem. Vem sem o custo do direito federativo, mas na contratação está embutida a luva e o salário do cara. O salário nível europeu que o Brasil paga hoje, né? Então não é uma... Assim, ele deve ganhar na faixa do Danilo, mas como está há mais tempo, mais valorizado que o Danilo, vem da Premier League, não da Liga Italiana, é mais ou menos a composição do Danilo, né? O Danilo sai da Juventus, vai para o Flamengo, também sem direito federativo e tal. O vale é uma pergunta muito vaga essa aí, né? Porque agora eu acho que tecnicamente é uma contratação interessante, não que ele vá ser titular absoluto em todos os jogos, até porque ele não vinha há muito tempo jogando sequencialmente, né? Mas é um jogador que tem um estilo próprio, posse de bola, muita visão de jogo, fica com a bola o tempo todo. E pode ser uma alternativa. O De La Cruz se machuca demais, por exemplo, né? O Pulgar está machucado. Eu acho que ele vai ajudar. Não é um setor que o Flamengo tem muitas opções, não, a cabeça da área. E aí, Vessa? Você não gastou nada para tirá-lo do Arsenal. Então você vai ter que gastar com o jogador, dilui muito da luva. É quase que você está comprando o jogador dele mesmo, assim. Então, por isso que fica esse salário maior. Não tem muito para onde correr. Eu vou dar o mesmo exemplo. O Palmeiras não gastou 150 milhões e deu para o Barcelona para tirar o Vitor? Esse 150 para o Flamengo não existiu. Então, você tem que pagar para o jogador, obviamente muito menos do que isso. Na hora de diluir, fica um salário mais alto. Me parece um movimento que, para quem gastou 22 no Alcaraz, 18 não sei quem, isso só para comprar, 15 de euro não sei quem, você não está gastando nada para nenhum clube, ter um salário um pouco maior me parece uma situação que você dilui ao longo do contrato, um ótimo jogador, um ótimo reforço, tem 33, né? A questão, né, Vessa, e aí também, acho que tem uma justificativa, é a duração do contrato. O ideal seria ter um contrato com esse tipo de jogador por um ano, com algumas cláusulas renováveis. 1 mais 1, talvez. Normalmente o cara, até para voltar, não vai aceitar. 3 anos. Não vai aceitar. Senão...
E aí você fica com esse ônus por 3 anos, né? Você tem, né? Esse Assinou, é o salário acabou. do cara por 3 anos. Se ele jogar bem, jogar mal, machucar, não machucar, você tem que pagar o cara. O risco, né, de ter os jogadores desta idade com esse salário por um período longo. Mas normalmente o cara só aceita se for um contrato longo de 3. É isso aí, nação. E olha só, aqui no jornal do Globo Esporte, o Flamengo abre negociação por Carrascal do Dínamo de Moscou. Um meio colombiano é alvo para reforçar o time já para a Copa do Mundo de Clubes. Olha só, mais um reforço que pode chegar no Flamengo, hein? É uma informação da Letícia Marques, né, jornalista do jornal do Globo Esporte, e falou o seguinte: ó, o Flamengo está em negociações para contratar o meio colombiano Jorge Carrascal, que está em Dínamo de Moscou. Ele é um dos alvos do clube que tenta viabilizar o acerto para a Copa do Mundo de Clubes, que começa no dia 14. O Jorginho chegou, né, no Flamengo e vai usar a camisa número 21, camisa escolhida pelo jogador. E aí, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer. Na sua opinião, vai dar certa essa contratação do Flamengo? Jorginho no Mengão? Deixe a sua opinião nos comentários, deixe seu like, nação. Ó, muito obrigado por você estar aqui, sempre junto com a gente no nosso canal, participando, comentando, deixando o like, se inscrevendo. Se você está chegando agora, você é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá bom? Você está sempre nos ajudando aí ao trabalho do canal crescer. Então, tamo junto, forte abraço, e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. E aqui desse lado, ó, tem mais notícias e informações do Flamengo de hoje para você. É só você clicar e você assistir tudo sobre a contratação do Jorginho. A gente se vê no próximo vídeo.